Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é a base de muita coisa, né? Como é que se entende revelação e fé? Pelo que a gente viu no material, parece que é algo bem mais vivo, mais pessoal do que a gente às vezes pensa. A ideia central, parece, é que a revelação é Deus se mostrando na história mesmo, sabe? E a fé seria a nossa resposta para isso. Uma resposta, assim, com várias camadas. Vamos tentar entender melhor essa dinâmica, essa estrutura toda que o material apresenta. Ok, então para começar, o que chama atenção logo de cara é essa ideia de que revelação não é só tipo um download de regras divinas. Como é que descrevem isso melhor? Exato, isso é fascinante, essa mudança de chave. E ela ganhou muita força, como o material aponta, depois do Concílio Vaticano II, né? Principalmente com aquele documento, o Dei Verbum. A revelação é vista ali como a autocomunicação de Deus. Autocomunicação. Ou seja, Deus não está só mandando informação, ele está se revelando. Ele mesmo, entende? Pessoalmente. E isso acontece como? Através de atos, de palavras, ao longo da história. E tudo isso chega no ponto máximo com Jesus Cristo. É um evento mesmo, uma relação que acontece no tempo. Entendi. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. E a Bíblia, as Escrituras Sagradas, onde é que elas entram nesse esquema de Deus se revelando assim pessoalmente? Então, as escrituras, elas entram como o testemunho fundamental, sabe? O registro inspirado dessa autocomunicação. Não que elas sejam a revelação em si, mas são o registro que a gente tem como referência, como norma. E tem mais, segundo essa visão, essa revelação não parou lá atrás, ela continua viva. É transmitida pela tradição da igreja, pela vivência da comunidade e interpretada pelo magistério, a autoridade de ensino, né? Que, no fim das contas, estão ali para servir a essa palavra original, para ajudar a gente a entender ela hoje. Certo, faz sentido. Agora, e a fé? Se a revelação é esse encontro, essa autocomunicação, o que seria a fé? Já que não é só concordar com doutrinas. Pois é, a fé aparece como a resposta humana, nossa, né? Tanto de cada um como da comunidade, a essa iniciativa de Deus. E olha, não é só uma coisa da cabeça, um ato intelectual. Ah, interessante isso. Sim, envolve a pessoa inteira. A razão, claro, mas também a vontade, os afetos, a nossa liberdade. É um acolhimento livre desse Deus que se comunica. Um acolhimento que, teologicamente falando, só é possível pela graça. Essa ideia da fé envolvendo a pessoa toda é bem rica. O material detalha isso, né? Fala de dimensões diferentes. Sim, isso mostra como é complexo. Falam, por exemplo, de uma dimensão existencial. A fé mexe com a nossa busca por sentido, sabe? Tem a dimensão racional também. A fé não é irracional. Ela busca entender, dialoga com a razão. Certo. Aí tem a dimensão comunitária ou eclesial. A gente vive a fé junto, em comunidade. E, claro, a dimensão afetiva. Fé tem a ver com confiança, com entrega do coração. É um relacionamento. E tem aquelas expressões em latim que sempre aparecem. Credere Deum, credere Deo, credere in Deum. O que elas ajudam a entender aqui? Sim, são distinções clássicas bem úteis para a gente não simplificar demais o ato de crer. Credere Deum, basicamente, é crer que Deus existe. Reconhecer, digamos, o objeto da fé. Ok. Movimento de entrega total. É crer em Deus no sentido de se entregar a Ele, aderir pessoalmente. É um movimento de confiança mesmo. A ideia é que a fé madura, completa, junta essas três coisas. Entendi. E a outra dupla, fides qua e fides quae, também aparece bastante. Outra distinção fundamental que o material traz. Fides qua, o qua vem de com a qual. É a fé do nosso lado, sabe? O ato de quem crê, a dimensão subjetiva, o como a gente crê, a nossa atitude pessoal. E a fides quae, certo? Bom, juntando tudo isso, revelação como esse encontro pessoal de Deus na história, fé como essa resposta integral que envolve tudo. Como é que o material conecta isso com hoje? Com o nosso mundo, que valoriza tanto a experiência de cada um, e onde, vamos ser sinceros, a dúvida parece estar sempre por perto. Essa é uma questão bem atual que o material levanta.
Reconhece-se que hoje a fé é vivida num contexto muito focado na subjetividade, né? E a dúvida ela faz parte para muita gente. Mas o interessante é que a dúvida não é vista só como o contrário da fé. Ah, é? Pode ser até parte do caminho, sabe? Um jeito de amadurecer na fé. E aí, nesse cenário, a fé se apoiaria muito mais na confiança. Aquela confiança pessoal, livre, nesse Deus que se revela. Quase como, sei lá, uma aposta de que a vida tem um sentido último. Uau! Realmente. É muita coisa para pensar. Mas fica uma imagem bem diferente, né? A fé não como algo estático, um pacote fechado, mas como essa relação dinâmica, cheia de facetas, respondendo a um Deus que se mostra na história. Exato. E fica até uma provocação, né? Pensando a partir dessa análise toda. Se a gente entende a revelação principalmente como essa autocomunicação pessoal de Deus, e não só como um conjunto de doutrinas, será que isso não poderia, talvez, mudar a forma como as pessoas hoje buscam ou percebem o sagrado? Quem sabe até por outros caminhos, menos institucionais, talvez? É algo para a gente continuar pensando.